Tipos de obsessão. A doutrina espírita nos ensina que a obsessão é uma via de mão dupla. Isso significa que ela acontece de várias formas, como de encarnado para encarnado, desencarnado para desencarnado, encarnado para desencarnado, desencarnado para encarnado e auto-obsessão. A obsessão mais comum é a de desencarnado para encarnado. É o processo de maior incidência, por ser mais fácil ao desencarnado influenciar e dominar a mente daquele que está limitado pelo corpo físico. Os espíritos obsessores podem ainda se aproveitar do sono físico para praticar os ataques espirituais. O sono, inclusive, representa a maior possibilidade de influência dos espíritos em nossas vidas. Assim como os ataques ocorrem no plano físico, também podem acontecer no plano espiritual. Os mesmos dramas se desenrolam só que em planos espirituais inferiores. Portanto, os desencarnados podem obsidiar desencarnados. E a lógica é a mesma de encarnados que praticam obsessão em encarnados. Quais comportamentos ajudam a abrir a porta para um processo de obsessão? Como vimos no vídeo anterior, o processo obsessivo não se instala de imediato, é gradual. Inicialmente, o espírito obsessor identifica no encarnado os padrões de comportamento, as inclinações e as defesas desprotegidas, como a falta de fé. Consequentemente, aproveita-se para instalar a sua onda mental na mente da vítima. Desta forma, podemos dizer que estão inclinados a sofrer influências dos obsessores, os que alimentam em suas atitudes e pensamentos como ideias profundamente negativas, depressão ou desânimo, revolta, medo, irritação ou cólera, vícios, como fumo, tóxicos ou álcool, desregramento sexual, maledicência, sentimentos inferiores como inveja, ciúme, orgulho, vaidade, avareza, egoísmo, entre outros, ociosidade e remorso. Como identificar os sinais da obsessão espiritual? Os sinais da obsessão espiritual podem variar de acordo com a intensidade da influência do espírito obsessor. As pessoas podem sentir um mal-estar, ter sintomas físicos que muitas vezes são inexistentes para o médico. Ela pode apresentar dor de cabeça, principalmente na nuca. Muitas vezes tem dores de estômago ou taquicardia, mas também podem apresentar questões que não sejam físicas, como medo, angústia, irritabilidade e pensamentos negativos recorrentes, mudanças bruscas de comportamento, indução ao vício, ideias de suicídio e etc. O mais importante é ficar atento a qualquer mudança significativa em seu estado emocional ou físico e buscar ajuda se necessário. Crianças estão sujeitas à obsessão? As obsessões no período da infância são raras. Geralmente, as influências iniciam-se entre os 7 e 10 anos de idade, quando a personalidade da criança começa a desabrochar. Depois desse período, já é possível que ocorram influências obsessivas mais preocupantes. Como a mediunidade pode influenciar na obsessão espiritual? Todos que possuem faculdade mediúnica, sem exceção, estão sujeitos à obsessão e, desse modo, devem resistir à influenciação negativa dos espíritos voltados ao mal. Pelo fato do médium possuir a capacidade de se exteriorizar perispiriticamente, mais acessível se torna a ação dos espíritos do que as pessoas comuns. Os espíritos agem sobre o médium através dos pensamentos, envolvendo-o com seus fluidos que o embaraçam. Por isso, a vigilância deverá ser constante. As obsessões e meios de combatê-la. Para acabar com a obsessão é necessário mudar a sintonia. Ao invés de sintonizar-se com os pensamentos e sentimentos negativos, é necessário elevar sua vibração, fazendo exatamente o oposto.
Muitas pessoas frequentam centros espíritas e sessões de desobsessão, e apesar de terem bons resultados logo após as sessões, muitas vezes voltam a ter os mesmos tipos de obsessões pouco tempo depois. Isso se dá porque, apesar de o plano espiritual superior afastar os espíritos obsessores, a pessoa não muda a sintonia e continua atraindo os mesmos tipos de espíritos de antes. Como se libertar da obsessão espiritual? Para se libertar da obsessão espiritual, é necessário buscar ajuda em práticas espíritas como a mediunidade e a prece, a reforma íntima e a prática do bem. A mediunidade é uma ferramenta importante para identificar a presença de espíritos obsessores e direcioná-los para a luz. A prece é uma forma de se conectar com energias positivas e afastar a influência negativa dos espíritos. A reforma íntima é a nossa transformação para o bem. É a nossa autoevangelização. É o processo contínuo a exigir de nós constante esforço. Através de sua reforma interior, a criatura realiza o seu processo de autodesobsessão. Prática do bem. A caridade é o amor em ação. A constante renovação manifestada no trabalho fraternal termina por comover o obsessor. Conclusão. A obsessão é um processo que pode trazer prejuízos significativos para a saúde física, mental e espiritual de qualquer pessoa. É importante estar atento aos sinais da obsessão e buscar ajuda para se proteger e se livrar dessa influência negativa. Segundo o Espiritismo, a elevação do padrão vibratório e a prática do bem são fundamentais para combater a obsessão. Esperamos que vocês tenham gostado do conteúdo. Sugerimos que ampliem o conhecimento através de estudos e leituras, pois este é um assunto que tem muitas informações adicionais que são necessárias para ter um conhecimento mais completo sobre o tema. Curtam e compartilhem nossos vídeos e nossas redes sociais. Até breve!